Vou trazer o Leandro Rezende e o Yuri Pita. Olha ele aí, chegou. O que a gente fala com esse time que eles não fazem? Nada. Sensacional, é o segundo turno de presidente da República. Ontem teve debate, duelo de titãs, né? Dos dois maiores líderes de massas no Brasil. E a gente vai começar a trazer o saldo do lado de Lula. Tem gente que acha que ele tem que ir, sim, a mais debates. Vem pra cá, Leandro Rezende, vem pra cá, Yuri Pita, pra gente falar sobre esse assunto. Pititas, eu vou começar com o Leandro, porque eu sei que ele tem apuração de Lula, corrupção e aliados do PT também, né? Leandro, ficou claro ali que, mesmo treinando muito, na hora do vamos ver, o Lula não entregou o que era para entregar. E o que era para entregar? Olha, existe desde que o Lula concedeu a entrevista ao Jornal Nacional, né, ainda ali no começo do primeiro turno, né, que todos os principais candidatos à presidência foram lá no Jornal Nacional, que eu colhi uma leitura sobre esse tema da corrupção, né, entre os integrantes do PT, e a coisa permanece praticamente inalterada. O que estou querendo dizer aqui, né? Uma parte desses integrantes do PT com quem eu conversei defende que o Lula seja mais incisivo e fale sobre suspeitas e indícios de escândalos de corrupção do governo do presidente Jair Bolsonaro quando for perguntado sobre a Lava Jato, sobre os desvios na Petrobras e sobre, inclusive, a prisão de aliados dele do Partido dos Trabalhadores. O Lula, entretanto, ele tem adotado uma outra postura para falar sobre casos de corrupção. Por exemplo, a ideia de que só foi possível a Lava Jato porque o governo criou mecanismos que permitiram a livre atuação da Polícia Federal, dos investigadores e não negar exatamente o que aconteceu, o que foi desvendado pela Lava Jato. A avaliação que eu colhi é de que isso mantém o Lula numa posição de defesa que ele não precisa estar face, por exemplo, né, o caso das rachadinhas, que envolve o filho do presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, que foi denunciado pelo Ministério Público e a denúncia sequer foi analisada pela Justiça, porque algumas provas foram, a maioria das provas, né, quase todas, foram consideradas invalidadas por decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Então, esse é um trunfo que o ex-presidente não usou no debate de ontem. A questão da corrupção, dos indícios de corrupção, naquele caso dos pastores no Ministério da Educação, na gestão Milton Ribeiro, esses pastores que tinham acesso franqueado às dependências do MEC, né, e que é um tema que o Lula já levou para a rua, mas não levou para o debate. Então, há uma defesa de que se faça um ajuste, tente, né, fazer um ajuste nesse ponto, porque é um ponto que o presidente Jair Bolsonaro enfatiza bastante e usou isso no terceiro bloco para criar uma situação de maior desconforto para o Lula. A leitura positiva do debate é de que o PT, né, faz a avaliação de que o ex-presidente no primeiro e no segundo bloco surfou, nadou de braçada, mas no terceiro teve esse incômodo quando a discussão foi para esse tema da corrupção. Dani. Yuri, quero te ouvir um pouco sobre debate, depois a gente traz mais apuração em relação às estratégias de Lula para conquistar o voto do eleitor de centro, né? Eles trabalham com a ideia de que em mais debates tem mais material para, de novo, expor Bolsonaro como, abre aspas, mentiroso, fecha aspas, né? Faz sentido? O Lula tem mais a perder, tem menos? Quero te ouvir sobre isso. Não, faz sentido porque, de fato, o interesse do espectador indeciso ao ver os debates é justamente se deixar ser convencido por alguns dos candidatos ou não, ou eventualmente achar que não vai votar, anular, votar em branco, mas a rigor, além do público que assiste torcendo para o seu candidato, porque... E a gente viu isso aqui, o quanto foi relevante a audiência, né? A CNN teve um recorde de audiência com a transmissão do debate e o quanto há mobilização dos apoiadores de um lado ou de outro, mas há uma massa suficientemente importante de indecisos dispostos a ouvir os candidatos para tentar tomar uma decisão e isso, nesse aspecto, faz todo sentido. Ontem, depois do debate aqui na CNN, no WW, estavam nossos colegas, além do William Vac, Caio Junqueira, Raquel Landim e também Felipe Nunes e o Guilherme Russo, e falaram muito sobre linguagem corporal. E enquanto vocês estavam conversando, Dani, você e Leandro Rezende, ficou muito evidente
os maneirismos, os trejeitos de cada um dos dois candidatos e o quanto isso revela fortalezas, né? Pontos fortes e pontos fracos. Né? Exatamente. O quanto o Lula ficou muito tempo não só gesticulando na hora de falar, mas enquanto ouvia de uma forma até impaciente, mexendo muito as mãos ali, toda hora passando umas mãos às outras. Em vários momentos que Jair Bolsonaro estava segurando o papel ali para se orientar, era possível perceber um certo tremor do papel ali, ou seja, refletindo muito da tensão que ambos os candidatos estavam, e isso ficou muito evidente. Como o primeiro bloco começa de um jeito e Lula leva melhor, e no segundo, e principalmente no terceiro bloco, Jair Bolsonaro consegue fazer um equilíbrio e depois terminar melhor, justamente pela má administração do tempo de Lula. Se é verdade que, por outro lado, ficar 5 minutos falando à vontade, por vezes, pode ser um risco, quando não se está preparado para falar tanto tempo, e a gente que trabalha no ao vivo sabe que, às vezes, tempo de... O presidente faz lives, né, imensas, de mais de 1 hora, ele está habituado. O que eu achei foi que Bolsonaro não falou para fora da bolha nesse minuto, né? Ele veio com essa história do banheiro unissex, que não é verdade, gente, que é absurdo, isso não é verdade, não é fato, não é projeto do Lula. Qual a história de falar da pauta de, digamos, não é nem de costumes, né? Porque aí fica parecendo que a gente está excluindo uma parte da população. Ele falou muito para o bolsonarista raiz. Eu achei que o presidente poderia ter usado esse momento, já que tinha 5 minutos livres, né? Para ampliar, fazer acenos ao eleitor que ainda está na dúvida e que não sabe se vai com ele. Por exemplo, quão eficiente seria, desculpa ter te interrompido, né, Yuri? Mas quão eficiente não seria Bolsonaro fazer ali no debate, que recorde de audiência não só na CNN, mas também fez a Band pontuar muito bem, Band News pontuar muito bem, o UOL, estava todo mundo ligado, tinha 2 milhões de pessoas só no canal da Band no YouTube, gente, era muita gente. Quanto não valeria Bolsonaro ter levado o pedido de desculpas que ele faz na TV para o ar ontem, né? Quanto isso não teria agregado à estratégia do presidente?